início a nossa segunda aula de pirâmide. Nessa aula, vamos falar sobre o cálculo da área total de uma pirâmide regular. Então, dada uma pirâmide regular, vamos relembrar aí, uma pirâmide regular, uma pirâmide cuja base é um polígono regular e ela é uma pirâmide reta, ou seja, a projeção do vértice V da minha pirâmide sobre o polígono da base é um ponto que corresponde ao centro do polígono da base. Então, e essa projeção forma aqui a minha altura, a altura da minha pirâmide. Para calcular a área total, eu preciso calcular a soma das áreas de todas as faces da minha pirâmide, ou seja, a base e as faces laterais que formam a área lateral da minha pirâmide. Observando essa pirâmide quadrangular regular que eu tenho aqui como exemplo, de forma planificada, ou seja, sua representação bidimensional, observando, vemos que as suas faces correspondem a um quadrado, que é a base da minha pirâmide, e 4 faces triangulares. Como essa pirâmide é uma pirâmide regular, esses triângulos que formam a face lateral da minha pirâmide vão ser todos congruentes, e todos eles correspondem a triângulos isósceles. Bom, para calcular então a sua área total, basta calcular a área do polígono da base e a área lateral, que é a soma das áreas de todas essas faces laterais. Acompanhemos então uma situação problema, onde iremos calcular a área total de uma pirâmide regular. Considere uma pirâmide quadrangular regular que tenha 4 centímetros de aresta da base e 2 raiz de 5 centímetros de aresta lateral. Então, aqui, uma pirâmide quadrangular regular, a medida da aresta da base é 4 centímetros e a aresta lateral é 2 raiz de 5 centímetros. O cálculo da área total será a soma das áreas de todas as suas faces. A base, que é um quadrado, calculo a área de um desses triângulos que forma a sua face lateral, como são todos congruentes, multiplico por 4 e encontro a sua área lateral. A área lateral mais a área da base, eu encontro a área total desta pirâmide. Acompanhemos então a sua representação aqui visual dessa pirâmide. Para calcular, então, a sua área total, precisamos primeiramente calcular a área da base e a área lateral. A área da base corresponde à área de um quadrado, de lado 4 centímetros. Ou seja, a área da base vai ser dada pelo lado ao quadrado, 4 ao quadrado, 16 centímetros quadrados. A área lateral, para encontrar a área lateral, precisamos primeiramente calcular a área de um destes triângulos. Para o cálculo da área de um destes triângulos, eu conheço a medida da base, que é a medida do lado do polígono da base, é a base deste triângulo, mede 4 centímetros, mas não foi dado no enunciado a medida da altura deste triângulo. Percebamos que a altura desse triângulo que forma a face lateral da minha pirâmide quadrangular regular é exatamente a medida do apótema dessa pirâmide. A medida do apótema dessa pirâmide forma um triângulo retângulo com este segmento, que é a metade do lado do quadrado da base, e este segmento, que é a aresta lateral da minha pirâmide. A aresta lateral da pirâmide mede 2 raiz de 5. Logo, temos para este triângulo aqui, ok? Que eu estou destacando em amarelo, que 2 raiz de 5 ao quadrado, que é a medida da aresta lateral e é
a hipotenusa desse triângulo retângulo é igual à medida do apótema da pirâmide ao quadrado, mais a medida desse segmento, que é a metade do lado da base, ou seja, 2 centímetros. 2 ao quadrado. Logo, o apótema da pirâmide ao quadrado vai ser dado por 20 menos 4, 16. Ou seja, o apótema da pirâmide é raiz de 16, 4 centímetros. Com a medida do apótema da pirâmide, eu posso calcular a área de um desses triângulos da face lateral. Então, a área de um desses triângulos que forma a sua face. Agora, eu vou colocá-lo aqui, destacá-lo em vermelho. Uma de suas faces laterais, esse triângulo que está aqui destacado em vermelho. A área de um desses triângulos vai ser dado por base 4 vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, 4 também, 16, dividido por 2. Então, a área de um desses triângulos vai ser dado por 8 centímetros quadrados. Como as minhas faces laterais são 4 triângulos congruentes, a área lateral dessa minha pirâmide vai ser dado por 4 vezes 8, 4 vezes a área de um desses triângulos, 32 centímetros quadrados. Com o valor da medida da área lateral e da área da base, eu posso calcular, então, a área total da minha pirâmide, que vai ser dada pela área da base mais a área lateral. Então, a área total procurada vai ser dada por 16 mais 32, ou seja, a área total desta pirâmide é 48 centímetros quadrados. Terminamos aqui o nosso exercício. Até então a nossa próxima aula. Tchau, tchau!